Olá, meus consagrados, mais uma review aqui do jogo Mega Man 2 de NES, a continuação do 1, que já teve review aqui no canal e também já teve Let's Play. Como vocês sabem, a gente já tá nos conformes aí, já faz um bom tempo. Eu faço review e depois faço Let's Play do jogo. Porém, como eu já imaginava que Sonic 2 ia acabar muito rápido, porque ele é um jogo bem curto, então eu já mandei a enquete para vocês escolherem qual seria o próximo jogo. E vocês escolheram mais uma continuação. Para quem não sabe, toda vez que eu posto algum vídeo de jogo novo no canal, é tipo, acabou um jogo, vamos por outro. Eu sempre abro uma enquete. Só que vocês votaram em mais uma continuação. Mas ok. Vocês que escolhem qual jogo que vai aparecer no canal. E dessa vez foi Mega Man 2, o Mega Man que eu gosto, é um dos meus Mega Mans favoritos, não é top 3 Mega Mans favoritos, mas é um dos Mega Mans que eu mais gosto. E vai ser divertido fazer essa análise aqui, até porque, bem, eu gosto de Mega Man 2 apesar de tudo. Então vamos nessa, pois é da hora de nós nos aventurarmos nas grandíssimas histórias do nosso Bombardeiro Azul. Sim. É assim que é definido ele. Acho que confundiram o jogo na hora de fazer essa nomenclatura. Mas, vamos para a review. Sabe, eu sempre falo que procurar dados e informações de jogo é difícil porque é chato ter que pesquisar sobre o jogo, etc, etc. E como eu expliquei no vídeo de Sonic 2 lá, que vocês já devem saber, eu não gosto de ter que fazer essas pesquisas porque é muito difícil você achar informações quando é uma franquia desconhecida. Nesse caso, estamos falando de Mega Man, que é uma franquia conhecida. E me dói dizer isso, mas apesar de ser fácil achar informações, eu fiquei meio decepcionado, porque eu pensava que teria toda uma história, uma lore incrível por trás, mas não. Basicamente o que aconteceu? Bom, Mega Man 1 não foi tão bem recebido, pelo menos foi o que eu consegui descobrir nas minhas pesquisas sobre o jogo e tal. Então, meio que por causa dessas vendas mornas, a Capcom meteu o papo e disse: olha, a gente não quer sequência dessa porcaria não. Só que o Keiji Inafune e outro produtor, que eu esqueci o nome, mas vai estar aí na tela aparecendo para vocês, simplesmente não queriam desistir de Mega Man. Então eles começaram a fazer a sequência meio que às escondidas, entre grandes e enormes aspas, já que meio que ambos esses dois insistiram para poder fazer uma sequência de Mega Man. Ou seja, Mega Man 2 quase não existiu. Vocês têm noção disso? E o que aconteceu? A Capcom até concordou, por isso eu falei entre aspas. O Capcom até concordou em eles fazerem umas sequências, tanto que isso não atrapalhasse com outros jogos grandes da época mesmo, como os
jogos de arcade da vida que a Capcom tava produzindo, por aí vai. Então, Inafune e o Akira Kitamura, agora eu dei uma olhada aqui, lembrei o nome do brother, se juntaram junto com um restante do pessoal para poder fazer o Mega Man 2. Mas Edu, isso não atrapalhou a produção de outros jogos? Não, pois eles faziam um jogo em seu tempo livre. E é isso, basicamente essa é a história de Mega Man. Eu sei que deveria ser algo mais épico porque, nossa, o jogo quase não existiu. Deve ter sido uma tensão danada, mas, pô, a Capcom deu o sinal verde para eles fazerem. E isso atrapalhou em alguma coisa? Sim, atrapalhou. É o que vamos ver no vídeo de hoje, quando eu for falar de jogabilidade, etc. Mostrando alguns defeitos do jogo que não ficam aparentes para quem tem um olhar da nostalgia, mas fica aparente para quem é novo na saga Mega Man. Sim, até porque esse tempo todo eu só tinha conhecido a saga X e não a saga clássica. Mas esse foi o tópico. Parece meio decepcionante e nessa parte eu falaria sobre a beta do jogo e tal, mas como é que eu vou dizer isso? O jogo meio que não teve uma beta. Ele simplesmente foi produzido no horário de folga dos trabalhadores da Capcom e é isso. Essa é a história, a grande origem de Mega Man 2. Parece meio decepcionante, mas honestamente não é tanto não. Até que é legal ver ele se esforçando, dando amor e carinho ao jogo, querendo realmente deixar a franquia Mega Man viva. Dá até pra se imaginar que se não fosse Mega Man 2, a franquia Mega Man teria morrido praticamente. A minha única decepção é porque eu achava que teria mais. Mas não que a história seja ruim. Parece até que eu tô me contradizendo. Mas enfim, vamos pro próximo tópico. Da primeira vez que eu fiz vídeo falando sobre a lore de Mega Man, vocês viram que no primeiro vídeo eu levei a lore do vídeo, a história, muito a sério. Tanto que eu fiz poucas piadas ao decorrer de lá, mas vocês acham mesmo que eu vou levar esse segundo game a sério? Assim, eu até levei o Mega Man 1 a sério porque realmente ele se leva um pouco a sério. Ele tem uma história nova, não, porém é uma história bem tensinha, mas aqui não é tão tensa. E calma, isso não significa que a história é ruim, só é problemática. E o problema não tá na parte do nossa, história podre, até porque é o básico. O Dr. Wily voltou, porém neste caso em específico ele quer vingança e criou no total 8 Robot Masters. Sim, dessa vez ele não roubou os robôs do Dr. Thomas Light, dessa vez ele criou 8 robôs para acabar com uma raça do Mega Man. Pois é, Edu. E qual o problema dessa história? Parece simples, história de vingança. O Wily saiu da cadeia depois de 1 ano. Vamos frisar isso aí, embora a gente não sabe que ano é, porque não dá pra tirar muitas conclusões de 2000x, né? Bom, mas enfim, por que o problema tá nos Robot Masters exatamente? Por que eu não vou levar a história tão a sério quanto a do primeiro jogo por causa dos Robot Masters? É simples. Quando o Dr. Light resolveu criar... O Dr. Wily resolveu criar seus Robot Masters, ele não pensou como uma pessoa inteligente. Vou criar 8 robôs para acabar com a raça do Mega Man. Então eles vão ser igual aos robôs do Exterminador do Futuro, só andam e metem porrada. Não, ele resolveu criar robôs com personalidade. E assim, algumas informações são de cair o queixo no mau sentido. E até mesmo faz o menor sentido. Vamos lá. Por exemplo, falando do primeiro Robot Masters, nosso Mano Airman, talvez o meu Robot Master favorito de Mega Man 2. Ele
cara egocêntrico mesmo tendo um bom caráter. Ele acaba entediando muito dos seus colegas por ficar falando de si mesmo. Seus principais hobbies são windsurf, compreensível, até porque o próprio tem uma turbina, ele mesmo pode se turbinar para ir mais para frente. Uma turbina não, né? Uma hélice. E um jogo japonês chamado Meigo, que eu não tenho muitas informações sobre e eu não vou pesquisar sobre, mas se eu não me engano, de memória, é tipo um joguinho para você criar historinhas aleatórias, com cards aleatórias. E ele não gosta do outono, porque isso obstrui a sua hélice. Parece fazer sentido, né? Quer dizer, não faz o menor sentido. Mas escutando esse final, ele não gosta do outono, porque isso obstrui a sua hélice. Bom, isso fará sentido, no caso, se isso identificasse uma fraqueza. No caso do Hermes, realmente, isso é um detalhe da fraqueza dele. O Leaf Shield é a fraqueza dele. Ou seja, faz sentido ter isso na ficha técnica da personalidade dele. Mas vocês vão ver que piora depois. Um Crashman, por exemplo, ele é um sujeito honesto, franco e geralmente é obediente. Só que de vez em quando ele tem algumas explosões de troca de personalidade, porque ele se lembra que não tem mãos. E por causa disso, ele é meio desajeitado e seu passatempo favorito é demolir prédios, e ele se importa bastante com a reciclagem. Eu tô me sentindo lendo a ficha técnica de alguém. Cara, percebeu aqui? Não tem nada detalhando sobre a fraqueza dele. Sim, a fraqueza dele é a arma do Hermes, só que não bate aqui. Qual é a informação que tem aqui que a arma do Hermes é a fraqueza dele? Nada. Então pra que serve essa personalidade? É pra eu sentir pena quando eu for destruir ele? Mas o pior é o Flashman, porque eu achava que era gozação. Ele é um cara meio melancólico e propenso a reclamações, mas é um líder benevolente, gente fina, cabra bom demais. Ele se preocupa com os amigos dele, catatals. Mas velho, ele foi projetado sem cabelo. Ele é careca e ele gosta de tomar banho. Ele também gosta de tirar fotografias e graças à sua arma, o Time Stopper, ele gosta de ficar pregando peças nos seus companheiros. Você achou isso estranho? Piora, porque ele também não gosta de filmes de perucas e produtos capilares. Você já viu comerciais de peruca? Por acaso isso ajuda em alguma coisa um jogador na hora que ele tem que descobrir? E não, isso não dá detalhes sobre a fraqueza dele, que sim, é a arma do Crashman. O que isso faz? Deixa ele com depressão pós-traumática? Sei lá, velho, qual é o sentido disso? Quickman é um robô astuto, Homo interrectus e muito confiante de suas habilidades. Embora seja um tomador de decisões competente, ele também é impulsivo, ou seja, toma as atitudes mais absurdas possíveis. A coisa que ele mais gosta de fazer, com certeza, são esportes de automobilismo, tanto como telespectador como competidor. Ou seja, apesar de ser o vilão nessa história, ele não é trapaceiro. Pelo menos isso, né? E ele também tem uma certa rivalidade amigável com o Turboman, lá do Mega Man 7. Eu não consegui achar informações aqui. Pelo menos o Quickman tem informações mais saudáveis, que fazem sentido com ele, já que ele é feito de materiais leves, o que realmente faz sentido com sua super velocidade. Mas o que não faz sentido é sua fraqueza. Lembra do Flashman que eu falei agorinha? Então, todos os Robot Masters têm um apetrecho que impede eles de serem paralisados pelo Time Stopper do Flashman, certo? Porém, esse aparelho no Quickman
está com defeito. Alguém me diz... alguém me pede para o Wily me mandar um número da Pernambuco da Sorte. O cara conseguiu fazer um robô cuja sua maior vantagem é a sua super velocidade, tendo um apetrecho que impede ele de ser incapacitado pelo Time Stopper, porém, justamente ele está com esse apetrecho com defeito. Parabéns, Wily. Indo para a próxima ficha técnica, nosso mano Metalman é um trabalhador eficiente, rápido, porém ele possui um humor muito seco, tendo certa reputação entre seus colegas por ser sarcástico, astuto e muitas vezes indigno de confiança, diretamente relacionado à sua habilidade em arremessar suas lâminas. Ele gosta de brincar com frisbees em seu tempo livre, mas ele não gosta de cachorros. Que é estranho. Algum cachorro já tentou pegar o frisbee dele? Já o Dr. Wily não bate bem da cabeça mesmo, porque quando ele viu esse bicho Metalman, ele disse: esse é o cientista é o dentista do futuro. Eu não sei vocês, mas eu não iria pro consultório de um dentista cuja sua ferramenta principal é uma serra a copo. Sabe, eu acho que o Wily não estava preso na cadeia esses tempos. Eu acho que ele estava preso no manicômio. E não, ele não foi liberado do manicômio, ele fugiu de lá. E dessa vez eu vou ler palavra por palavra da personalidade dele e uma informação em específico que me deixou de cara. Presta atenção, apesar de ser frequentemente alvo de piadas devido às suas falhas de design, o Bubbleman é um indivíduo afável e espirituoso, mas tem o mau hábito de gastar dinheiro extravagantemente quando tem. Ele gosta de tomar banho em fontes termais em seu tempo livre, mas assim como o Waveman, apresentado posteriormente, tem uma aversão veemente à poluição da água, especialmente manchas de óleo. Tem um detalhezinho aqui que fala que por que o Wily não consertou este defeito, que são seus pés de pato? Porque o Wily viu este defeito nele e resolveu dar risada. Sim. Você já se sentiu burro hoje? Então deixa eu te lembrar que tem um cientista hiper mega inteligente que deu a função de um robô exterminar outro, porém ao invés de consertar seu defeito para ele ter mais eficiência no seu trabalho, ele simplesmente cascou o bico. É genial! Ficha agora do mano Hatman, o nosso homem quentinho. Embora o Hatman não demonstre entusiasmo, ou seja, ele é baiano pelo seu trabalho, ele é despreocupado e feliz por trabalhar no seu próprio ritmo. Ele gosta de churrascos de verão, mas detesta água, principalmente devido à sua fraqueza. E a arma do Bubbleman e a coisas geladas, como sorvete. O que é normal, mas a parte do churrasco não faz o menor sentido, porque ele é um robô. E até onde eu lembro, robôs não comem carne. Talvez metal, que nem meu mano gigante de ferro. Então, esse negócio de ele gostar de ver carne grelhando parece mais algo sádico, sabe? Sadismo. Ver uma carne sendo assada, porém ele não a come. Ele só sente prazer em ver ela sendo grelhada. Isso é um pouco estranho. E chegamos à última, que é última porque ele é um potencial Branca de Neve. O Woodman, nosso Pinóquio do universo de Mega Man, é gentil com seus subordinados, especialmente com os robôs com a aparência de animais, que guardam seu palco, mas se ofende facilmente e tem pouca tolerância para aqueles que prejudicam a natureza. O Woodman também gosta de apreciar belas paisagens e costuma fazer caminhadas e escaladas em seu tempo livre.
E aqui que eu me questiono pra que serve a personalidade desses robôs? Não, sério, gente, eu tô preocupado com o Miley. O cara fez uns bichos que eles têm vida. Eles são gente boa, eles são, pelo menos a maioria, né? Porque, né, eu que não queria ficar do lado do Crashman quando ele quisesse avançar pra cima de mim com aquelas duas brocas dele e aquela personalidade variável. Esse é a mesma coisa de estar do lado do Joso que fica chicata. Uma hora ele tá como? Relax. Aí se eu falo do cabelo dele, ele já me acerta um soco na fuça. Mas pra que serve a personalidade desses Robot Masters? Por que fizeram isso? Não faz o menor sentido. Parece que é mais uma ficha técnica para que o jogador sinta pena e não tenha vontade de derrotá-los, o que óbvio falhou, porque nem todo mundo conseguiu o jogo original e nem sempre viu o manual na capa do jogo original. Então muitas vezes até o cara ignorava, até porque do you speak English? Muitas vezes as pessoas que pegaram esse jogo eram crianças e não entendiam inglês, então eles achavam, robô do mal, irei trucidá-lo. Então pra que serviam essas personalidades? Pra nada! E é isso. Essa é a história de Mega Man. Uma história de vingança com o velho que aparentemente tem problemas psicológicos, porque criou personalidade para robôs cuja sua função deveria ser destruir um outro robô. E para ser mais incompetente, eles não consertam, não ajustam e não aprimoram seus robôs quando esses apresentam falhas. Essa é a parte da história, porém foi mais uma crítica ao Dr. Wily do que qualquer outra coisa. Até porque não tem muito o que elaborar, é uma história de vingança. O Wily levou uma surra do primeiro jogo pro Mega Man e agora tá de volta querendo dar um esporro. Só que ele tá levando esporro de mim, por ser tão boa ao ponto de criar robôs com personalidade. Bora pro próximo tópico que eu tô indignado. Tomando uma aguinha aqui para continuar o vídeo. A jogabilidade de Mega Man não mudou tanto do Mega Man 1 pro Mega Man 2. Você ainda anda e atira, não corre, porque, bom, Mega Man, eu não sei se ele corre exatamente. Ele basicamente dá uma carreirinha. Tipo quando sua mãe pede pra você acelerar o passo, ou quando você tá andando com seu grupo de amigos e pede pro pessoal acelerar o passo, porque o evento de anime já vai começar. Isso foi extremamente específico, mesmo eu não tendo participado de nenhuma das duas situações. Onde estavam? Jogabilidade de Mega Man. Como eu falei, não mudou tanto. É o famoso correr e atirar. Andar e atirar, até porque o Mega Man não corre. Mas esse jogo trouxe novas mecânicas, novos atrativos para o Mega Man 2. Nesse caso, os atrativos em questão foram os itens 1, 2 e 3. Respectivamente, o item 1 você consegue na fase do Hackman, o item 2 você consegue na fase do Airman e o item 3 você consegue após derrotar o Flashman. Pois é, aqui você não encontra mais os itens caçando pelo cenário como em Mega Man 1, onde para você encontrar Magnet Beam você precisava ter uma arma específica, que naquele caso era a arma do Gutsman, para poder pegar a Magnet Beam. Isso evita que o jogador tenha aquele famoso problema de ter que voltar na fase de novo para poder pegar um item que ele não conseguiu. Se bem que isso também tinha sido resolvido no game anterior, pois após você liberar a fase do Wily você poderia voltar às fases, né? Eu já pedi desculpa num vídeo meu de Mega Man 1, mas isso já faz um bom tempo. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter até ignorado. Voltando depois do gole d'água. Então é isso, ao invés de você procurar pelo cenário, você derrota o chefe e consegue os tais itens. Itens esses que são conseguidos através de chefes específicos que eu já falei anteriormente, mas só para refrisar mesmo. Até porque só deu a entender que você só conseguia o item 3 depois de derrotar o Flashman. Não, você tem que derrotar cada um dos chefes citados anteriormente para poder pegar o item de cada um deles, respectivamente. Mas, então não vale a pena explorar nesse jogo?
Não, vale a pena sim, porque existem itens novos nesse jogo. Os famigerados Energy Tanks e as famigeradas vidas, além de itens de cura que podem estar pelo cenário, seja para recarregar armas ou a sua própria vida propriamente dito. Mas é bom frisar aqui que o Energy Tank não funciona como o Energy Tank de Mega Man X. Eu tenho que avisar isso porque muita gente acha que a série X e a série clássica são farinha do mesmo saco. Assim, teoricamente são mesmo, mas na prática é bem diferente. Aqui, por exemplo, o Mega Man é limitado a ter 4 Energy Tanks, porém você não precisa recarregar esses Energy Tanks, ou seja, você não precisa ficar farmando aquelas orbes amarelas para poder recuperar Energy Tank. Nada disso. Você tem, e isso recupera 100% da sua vida, independente da situação. Até se você usar sem querer, você recupera HP. Na verdade, você vai jogar Energy Tank fora se você fizer isso. Uma beleza. Mas qual é o problema aqui? Bom, primeiro que eu já avisei que já era por padrão 4 Energy Tanks. Não podia ter mais do que isso no Mega Man 2. Mas esse jogo tem uma consequência caso você perca todas as vidas. Se você perder todas as vidas no Mega Man 2, você vai perder todos os Energy Tanks que você coletou. Sim, todos os 4 Energy Tanks que você gastou seu suor, seu esforço, toda a sua vitalidade e amor, você vai perder por ter perdido todas as suas vidas. Pois é, né? É triste, mas é o que acontece. Vai fazer o quê? Bom, e é isso. Não mudou muita coisa na jogabilidade de Mega Man. O imbecil aqui esqueceu de explicar como funciona cada um dos itens 1, 2 e 3, né? Quase. Não foi dessa vez. Bom, vamos começar pelo item 2, que é o primeiro que a gente vai possivelmente pegar, pelo menos seguindo pela rota que eu vou fazer, né? O item 2, após derrotar o Airman, serve como se fosse uma espécie de skate a jato. Ele serve para você pairar sobre imensas crateras, buracos ou locais que dão hit kill no Mega Man. O item 3 é basicamente um elevadorzinho. Se o Mega Man estiver em cima, ele sobe até o inferno se deixar. Mas se o Mega Man não estiver em cima, ele só fica lá parado esperando o Mega Man subir. E é isso. Já o item 1 é tipo uma espécie de balão lá do Mega Man 3. Ele fica flutuandinho e o Mega Man pode subir nele, até mesmo criando plataformas para subir em outros lugares mais altos. E esse é o efeito de cada item 1, 2 e 3. Não é exatamente nessa ordem que eu vou fazer, mas enfim, essa é toda a jogabilidade de Mega Man 2. Deu pra ver que eles mudaram algumas coisinhas, mas que mudaram o Mega Man pra sempre praticamente. Principalmente a adição do Energy Tank, que tá aí na franquia até hoje, se pá. Bom, até hoje, depois de um tempo sumiu, mas voltou. Graças a Deus por isso. Bem, vamos para o próximo tópico. E só pra constar, eu esqueci de mencionar que alguns dos Robot Masters desse jogo, do Mega Man 2, fizeram parte de um concurso. Pois é, foi o primeiro concurso que a Capcom fez para decidir novos Robot Masters para a franquia Mega Man, onde crianças fizeram desenhos de seus próprios Robot Masters e enviaram por cartinhas para ela, e ela simplesmente aceitava ou não. O vencedor do concurso tinha seu Robot Master feito para o jogo. Basicamente isso. Bora pro próximo tópico. Fica aí de curiosidade. O level design de Mega Man 2 não é algo 100% inovador. Mas, primeiro vamos falar do level design, depois eu falo do design das fases em si. Pois eu acho que os caras aqui estavam bem mais inspirados. Primeiro, eu acho que eu posso dizer que esse jogo testa mais as habilidades do jogador do que propriamente dito. Tu tenta ser só um jogo difícil. Toda vez que eu jogo Mega Man 1, pelo menos nas 3 vezes que eu joguei Mega Man 1, 4 se contar a vez que eu joguei na versão de Wily Wars.
Nas 4 vezes que eu joguei Mega Man 1, eu sempre tive aquela sensação de que o jogo foi feito única e exclusivamente para ser difícil, só para tipo, NES Difficulty, o jogo não podia ser tão longo, então eles faziam o jogo ser extremamente difícil só porque sim. Já que no Mega Man 2 eu tenho uma leve sensação de que eles tentaram testar as habilidades do próprio jogador. No caso, algumas fases testam bastante sua precisão nos pulos, como a fase do Heartman, a fase do Flashman e até mesmo a fase do Airman, onde você precisa tomar muito cuidado quando pula, como pula, em que velocidade você deve pular e ter cuidado com os inimigos aéreos da fase. É mais questão de cautela fazer coisas específicas. E também, no caso, também existem as fases onde você precisa ser bem mais ágil, senão os inimigos, ou até mesmo na fase do Quickman, você pode ser atingido por um raio que dá hit kill. Eu vou ver se eu consigo fazer a gravação dessa fase para botar aí na tela para vocês saberem do que eu tô falando. Já outras fases são o famoso acostume-se, como é no caso da fase do Bubbleman, onde você tem que ter cuidado com o botão de pulo, já que debaixo d'água o Mega Man pula muito alto, e se ele pular alto demais, já sabe, né? Bate a cabeça nos espinhos e vira uma bola. Eu quero saber que tipo de material o Mega Man é feito para morrer para espinhos. Na real não quero não, só vou perder meu tempo com esse robô azul safado. Mas as fases finais são uma desgraça pura. Porque, meu amigo, eu nunca vi fase tão chata na minha vida quanto aquela fase daquela sala armadilha. Uma coisa que eu não comentei na jogabilidade foram as armas dos chefes, mas é só porque eu não quis dar tanto foco a elas, já que é algo que eu vou mostrar na prática no Let's Play. Mas muitas das vezes você acaba enfrentando um chefe ou até mesmo um inimigo que tem uma fraqueza específica. Só que aqui tá, diferente dos jogos atuais da franquia Mega Man, ou até mesmo Mega Man X, se você quiser ter como exemplo, quando você termina uma sessão da fase do Sigma, ou até mesmo do Wily, se você joga mais jogos da série clássica, atuais, você percebe que as armas do Mega Man recarregam de fase em fase, pelo menos em alguns, como por exemplo Mega Man 6, Mega Man 7, pelo menos eu acho que Mega Man 6 isso acontece. Não sei, minha memória tá meio ruim. Mas aqui no Mega Man 2, suas armas não recarregam de uma fase para outra quando a gente tá na Wily Tower. E isso é muito ruim, porque algumas armas gastam feito água, meu amigo. A arma do Crashman, por exemplo, é o delito mais desgraçado do mundo. Você mal utilizou um tiro dessa droga dessa arma e ela literalmente já gastou 1/3 da barra de munição dela. Meio que 1/3 da barra dela já foi embora e você só atirou uma vez. Em compensação tem outras armas, como a arma do Metal Man, que duram bastante, mas não é tão útil ao decorrer do game. Não são tantos inimigos que têm fraqueza a essa arma. Só alguns específicos, tipo, muito específicos. É útil contra os chefes lá, né? Que tem mais de 2 fraquezas, e até mesmo contra o Woodman, que mesmo não sendo sua fraqueza oficial, ainda dá um bom dano nesse Robot Master. Mas voltando ao level design, as fases finais são um primor no mau sentido. Algumas partes da fase parece que estão lá única e exclusivamente para te dar dano de propósito. Eu sei que eu tô falando como alguém que já zerou o game, mas cara, pra alguém que for jogar isso aqui pela primeira vez, vai levar uma surra na Wily Tower. E isso porque eu considero Mega Man 2 bem mais fácil do que Mega Man 3. Olha só o nível. Mas o problema mesmo é o boss final desse jogo, que, alerta de spoiler, é o suposto alienígena. Wily alienígena, aliás. Que é quando o Wily supostamente vira um alienígena. Bom, a gente sabe que ele não é alienígena, caramba. É só uma sala de, sei lá, inteligência artificial. Não sei o que o Wily fez exatamente aí. Mas a desgraça desse chefe é que
a última fase não tem inimigos para você pegar refil para poder recarregar a munição da arma que precisa. No caso, só uma arma acerta esse wily alienígena, que é a arma do Bubbleman. Ué, Edu, e qual o problema nisso? O problema é que se você for gatilho solto, que nem eu, como eu era antigamente, e gastar a arma do Bubbleman, pois é, se mate. Porque, como eu falei, as armas não recarregam se porventura você gastá-la. Na próxima fase da Wily Tower você já vai estar sem ela e é isso. Achou ruim? Morre para poder recarregar tudo. Sim, literalmente, porque na fase final não tem inimigos para você recarregar suas armas. O jogo simplesmente te dá o dedo do meio e fala se vira. Porque nenhuma outra arma funciona contra esse falso wily alienígena. Pois é, e para piorar, o dano desse desgraçado é maior do que você ser atropelado por um metrô com 37 vagões. Ou seja, você está no mato sem cachorro contra um inimigo que é invulnerável a todas as suas armas, a não ser que você perca todo o seu HP. Ué, Edu, mas qual o problema disso? O problema disso é a situação que eu falei lá atrás, lá em jogabilidade. Se você morre tudo, tchauzinho para os Energy Tanks que você acumulou durante toda a fase. Aí você vai ter que fazer no damage ou simplesmente ter movimentos precisos para evitar o máximo de dano possível. Porque, como eu falei, o dano desse bicho é alto e magoa sentimentos. Mas falando agora só do design das fases. Bom, pelo menos o design dos chefes aqui eu tenho a sensação de que são bem mais criativos do que no Mega Man 1. Eu vou dar destaque a 3 fases específicas para essa parte do vídeo não ficar muito longa. A fase do Woodman é maravilhosa. Os caras detalharam uma floresta muito bonita pro NES. Eu sei que isso não é grandes coisas para os tempos atuais, mas antigamente, cara, isso era lindo. Eu, por exemplo, fiquei surpreso quando vi essa florestona bonita pela primeira vez. Cara, eu gostei bastante. Eu sei que o NES não é tão fraquinho assim, tanto que é só você jogar Castlevania 3 ou Kirby para ver o potencial desse console. Mas eu fiquei surpreso da evolução do Mega Man 1 para o Mega Man 2. Realmente é um salto de qualidade impressionante. E isso você também vê nos chefes finais, como Mecha Dragon, aquele Gutsman gigantesco e entre outros, que são chefes gigantes nesse jogo. Mas eles utilizaram uma mecânica de profundidade de cenário para fazer os chefes gigantes nesse jogo. Eu achei isso bem criativo e bem feito, e fez com que alguns chefes tivessem mais profundidade. Eu não sei porque eu tô falando alguns, já que dos chefes que tem nesse jogo só tem 3 gigantes, que são as Wily Machine, o Gutsman e o Mecha Dragon no comecinho. E pra mim é um dos melhores bosses de Mega Man, falo mesmo. A fase do Flashman parece que é toda feita de cristais, um tipo de cristal de gelo, já que a fase dele meio que escorrega. Mas é muito bonito o detalhamento de fundo. Mas eu acho que o que eu mais gostei foi a fase do Airman, uma das primeiras fases, e a minha fase favorita de Mega Man 2. E cara, meu amigo, aqui os caras foram criativos. Literal uma fase no céu. Isso para mim é muito bem feito. Com as nuvens atrapalhando sua visão, você tendo que calcular exatamente o pulo para não pular no lugar errado. Cara, eu acho que a criatividade das fases de Mega Man 2 supera de Mega Man 1. Isso é um ponto positivo muito alto, realmente uma evolução em comparação ao Mega Man 1. Eu pelo menos achei maravilhoso. Claro que tem outras fases que ficaram muito bonitas, a fase do Metal Man mesmo ficou maravilhosa. E a fase de vários inimigos ficou muito bem feita. Tá? No geral, esse jogo é bem bonito e bem mais detalhado que o Mega Man 1. É um ponto positivo muito grande. Mas vamos para o próximo tópico, que inclusive eu quase tinha esquecido. Geralmente eu falo como tal música é top e como ela combina bem com o cenário e tal, mas dessa vez eu vou fazer como eu fazia antigamente.
onde eu vou pegar uma música e vou deixar você escutar e tirar suas próprias conclusões. Só que não, pois eu vou deixar aqui a música da fase, não só de uma fase, mas de 3, que eu achei as melhores músicas desse jogo, que são, para mim, repito, única e exclusivamente na minha opinião, as melhores músicas desse jogo são a música do Airman, do Flashman e do Bubbleman. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Se você discorda, faz o seguinte, fião, diz aí quais são suas 3 músicas favoritas de Mega Man 2. Mas por qual motivo eu estaria fazendo isso? Porque eu tô sem tempo pra poder editar isso. E é isso. Eu meio que burrei um pouquinho na hora de me organizar para fazer essa review. Mas prometo, não vai acontecer de novo. Então, escuta essas maravilhas aí e não vai ter aviso do próximo tópico. Só vai ter o cortezinho pro próximo tópico aí. E é isso.
nascer do sol, a conclusão como o final da tarde. Acho que você deve ter sido atraído pela thumb e o nome do vídeo, né? Mega Man 2, uma obra de arte incompleta, como eu pretendo chamar esse vídeo. Por que incompleta? Porque ela é quase perfeita em boa parte da sua concepção. Mas parece que os desenvolvedores perderam a mão, seja em algumas das fases ou até mesmo na dinâmica de alguns inimigos. E até mesmo de algumas fases propriamente dito. Chefes e principalmente aquele detalhe que eu falei da fase final contra o Dr. Wily alienígena, que não é realmente o Wily alienígena. Mas enfim, esse jogo tem certos defeitos que foram consertados no jogo seguinte. Algumas coisas foram aprimoradas e outras não. Algumas coisas ainda são bem ruinzinhas, como aquele lance do Energy Tank. Tipo, eu sei que tem que caber ao jogador uma punição por perder todas as vidas, mas ter ralado duro para conseguir um item que você pode perder após perder todas as vidas, principalmente um que é essencial em alguns momentos, já que recupera seu HP todo, né? Isso fará com que o jogador sinta maior medo de morrer. Mas é isso. Eu não posso apontar isso como um exato grande defeito, mas como um defeito à parte, já que foi consertado logo no jogo seguinte, né? E é isso. Mega Man 2 não tem tantos defeitos que eu consiga detalhar, a não ser o chefe final, como eu falei anteriormente. As músicas são maravilhosas, o level design é incrível. Realmente uma evolução em comparação do Mega Man 1 para o Mega Man 2. E as músicas são simplesmente maravilhosas. Claro, nenhuma delas passa aquela sensação de calmaria, mas ei, estamos falando de Mega Man e não de Donkey Kong Country, né? Então, levando tudo em consideração, tudo que eu falei, esse jogo merece nota 9 na época de seu lançamento e nota 7 na atualidade. Não me leve a mal, esse jogo é maravilhoso, ele é um dos meus Mega Mans favoritos. Um dos, não o meu Mega Man favorito. Porém, entretanto, e o famoso todavia, é inegável que ele tem certas partes que estão datadas. Mas isso não é culpa do jogo, até porque ele usou os recursos que ele tinha na época. Naquela época não tinha tanta coisa de se imaginar. Os desenvolvedores praticamente estavam tentando tirar o Mega Man do cemitério e atualmente voltou pro Freezer de novo. Quer dizer, não, na verdade não, já que vai ter o Mega Man Dual Overwrite, eu acho que é esse o nome do novo jogo. Mas, enfim, essa foi a nota do game, nota 7. Ele se saiu bem melhor do que o Mega Man 1 da review, né? Até porque ele realmente é uma evolução em comparação ao Mega Man 1. Bom, esse foi a review, meus queridos. Gostaram da minha opinião? Concorda comigo? Se você discorda, dê sua opinião aí nos comentários, mas claro, seja educado, seja um humilde cavalheiro, assim como eu também sou. Até a próxima, que Deus vos abençoe e